Esse encontro tem como título Do Front da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ao SUS com a Covid-19, desafios enfrentados por enfermeiras. Convido para juntos fazermos uma viagem no tempo. Iniciamos visualizando o preparo das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB, 1942, a trajetória do Grupamento Feminino de Enfermagem da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Itália, e chegaremos ao front da pandemia Covid-19. Registraremos a competência técnica científica dos cuidados desenvolvidos junto aos pacientes, perpassando pelo preparo físico, intelectual, técnico e ético que compõe o corpo de conhecimento desta importante e imprescindível profissão. Era Vargas, 1930-1945. Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil, período no qual imperava a dualidade institucional da saúde. Esse caráter dual refere-se à distinção entre assistência à saúde prestada pelos dois ministérios criados à época, o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Segunda Guerra Mundial. Em 9 de agosto de 1943, foi constituída a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Um serviço de saúde foi organizado e seus componentes seguiram para o front italiano, contando com a presença pioneira de 67 mulheres enfermeiras militares. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto. Perante o general Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e outras altas patentes militares, um contingente de enfermeiras faz as demonstrações finais do estágio especial de preparação a que se submeteram a fim de serem oportunamente incorporadas ao serviço de saúde das forças brasileiras que lutarão contra os totalitários. Grande resistência física e fortaleza moral são exigências próprias da missão que compete às enfermeiras no front. Para esta árdua tarefa aqui se apresentam estas jovens patrícias, já devidamente preparadas ao fim de um período de aprendizagem e treinamento prolongado e intensivo. Bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Ofenderão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não temos medo da afronta de ninguém. Nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Ofenderão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não temos medo da afronta de ninguém. Nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Cada brasileiro representa um fuzil para defender
pracinhas que foram feridos no fronte italiano receberam assistência do grupamento de saúde da FEB. Neste grupamento estava contida a força de trabalho das enfermeiras. O marco inicial da pesquisa, 1942, é a data de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. O marco final, 1945, retorno dos pracinhas ao Brasil. Ao centro está a máquina fotográfica, responsável por diversos registros dos momentos históricos vividos. Ela foi presente de pacientes para a enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. À esquerda, o logotipo da FEB. Diziam no Brasil que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. A FEB embarcou e a cobra efetivamente fumou. Esse logotipo foi usado nos braços do efetivo total da FEB. 25.334 cidadãos brasileiros. As agentes preferenciais foram 9 oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial, com disposição e condições de saúde para depor. Foi durante a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, que aconteceram os fatos contidos nessa pesquisa. Esse depoimento do Marechal Levi Cardoso relata as dificuldades encontradas. Nossas tropas eram organizadas no modelo francês. Para o Marechal Mascarenhas, foi uma grande dificuldade a instrução do pessoal. Havia diversidade do material bélico americano que iríamos usar e não estávamos habituados. Usávamos armamento alemão. Precisávamos aprender e nos adaptarmos rapidamente às novidades. Marechal Levi Cardoso. A base militar de sustentação do governo Vargas. Esse depoimento do general Jonas demonstra as relações dos militares com Vargas, muito bem definidas por Carvalho, como sendo de namoro, lua de mel e divórcio. Nessa época, os presidentes das repúblicas, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, eram generais. Assim era o ambiente sul-americano, mas nós tínhamos um presidente civil, que era Getúlio. Os militares, como em todo o continente, tinham grande importância. Interessavam-se pelo destino da nação. Pensavam em Brasil pátria, em resolver os problemas sociais. Como o exército espalha-se pelo país todo, tinha e tem um grande sentimento de patriotismo, de nação unida e íntegra. Os militares sentiram-se na obrigação de apoiar o presidente da República. Exército forte entra no Estado forte para poder sustentá-lo. Porque o Estado não poderia ser forte
se sua principal força de sustentação fosse fraca ou contra o governo. Mas, a partir daí, posteriormente, começou um estado policial violento, com prisões, torturas, órgãos como a antiga Polícia Especial. Essa que era o terror de todo mundo. A violência se instituiu, o que não tinha mais nada a ver com as Forças Armadas. A enfermagem no Exército. Eram os homens que exerciam a enfermagem no Exército. Não existia um quadro de enfermeiras até a Segunda Guerra Mundial. As enfermeiras iniciaram seu voluntariado em 9 de outubro de 1943, quando então foi criado um quadro específico, o quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército. Lendo jornal, eu ouvi escrito: o Exército convida mulheres que queiram fazer um curso especializado para enfermagem de Exército. Eu fui fazer um curso de enfermagem, porque eu sempre tinha vontade de ajudar alguém, ajudar o próximo. E resolveram então abrir voluntariado com qualquer diploma de enfermagem. Quer dizer, qualquer treinamento de enfermagem seria aceito aqui no Exército. O regime militar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você tem uma formação educacional rígida, você vive muito bem no regime militar, porque as normas militares nada mais são do que as normas de boa educação. Você não entra na casa de ninguém sem pedir licença. E a maneira de pedir a licença é bater na continência. De forma que quem teve uma formação básica, familiar, pesada como eu tive, não tem problema de adaptação dentro do Exército. O nosso primeiro período de treinamento foi muito difícil, porque nós tínhamos que estar às 7 horas no HCE. E até triagem. Ali nós fomos distribuídas nas diversas enfermarias e até meio-dia, 1 hora no máximo, e vínhamos para as aulas teóricas. Depois dessas aulas, nós íamos para Fortaleza de São João, Escola de Educação Física do Exército, para ginástica, Ordem Unida, natação, e ali fazíamos também não só a ginástica, como também o preparo para a guerra. Eram cordas, pórticos para passar, que aquilo tudo tem as fotografias para analisar. Rastejar, arranhava tudo, o cotovelo aqui, não tinha problema. Enfrentávamos qualquer situação, qualquer coisa. Serviu. Me deu resistência, me deu conhecimento das coisas. Nessa foto especificamente que está na sua mão, em que ela está lavando um uniforme, né, de verão, como era esse improviso aí de lavar essa roupinha? Vocês vão achar um pouquinho engraçado. A gente não usava essa lata e nenhuma lata nem bacia. A nossa bacia eterna era o capacete. É grande, não dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo. Era o capacete. E era o que nós usávamos, né? Mais que tudo. A dona Santinha, que Deus a tenha, porque ela já morreu há muito tempo, era a esposa do general Dutra. Mas acho que ela mandava mais do que ele, que era ministro da guerra. Que naquele tempo falava ministro da guerra. Então, eu não sei o que elas pensavam que, porque ia para a guerra, não precisava nada para as enfermeiras, não tinha porquê. Nesse bolo estava também Dona Darcy Vargas. Ela era também, era mais ou menos a comandante. Aí, a comandante. Então elas resolveram um uniforme horroroso, um pano de algodão ordinário cor de cinza escuro, um vestidão solto, uns bolsos assim, parecia espantalho de arrozal. E um triângulo daquele mesmo pano para amarrar na cabeça. Assim como lavadeira, faxineira, essas coisas, né? Então, era horrível, simplesmente horrível.
A primeira vez que eu vesti, eu tinha vontade de morrer. Tão feio que era aquele uniforme. Aí, por sorte, o então Coronel Marcos Porto, que era o nosso comandante e que viu o desastre, conversou lá com o Marechal e falaram com o Jean Clark e tal. Então eles nos deram os uniformes das enfermeiras americanas, uniformes só de trabalho. Nós não saímos do recinto do hospital com aquela roupa que era um vestido aberto que trançava assim, servia para 2, 3 números, e um pijama, uma calça comprida e uma blusa. Que era igual ao uniforme das americanas. Era o mesmo uniforme das americanas. Uhum. Era bege e branco de lista. E a touca, né? E também o sapato, muito bonito, sapato marrom, muito bom. Porque o que nós tínhamos, que tristeza, é bom nem falar. É como o uniforme do soldado. No centro da foto, vemos uma senhora, Dona Aristeia Cansanção, com semblante aparentemente tenso, direcionando o olhar para o chão, postura que permite à chapa fotográfica expor todo o seu desânimo. Ao seu lado esquerdo, a enfermeira Elza Cansanção, sua filha, uniformizada com uma expressão tranquila. Seus olhos dirigem-se à objetiva da máquina. As suas posturas estão discordantes. O sorriso da enfermeira contrasta com a fisionomia tristonha da mãe. Como eu falei a você, a guerra começou lá em casa. Ah, como foi a reação da sua família? A reação da minha família foi muito triste, muito contraditória. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, porque eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. O pai apoiou. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? E tudo ela fez para ver se eu era reprovada, né? Mas eu passei em tudo, que é a idade, isso tudo, né? Mas quando fui à inspeção de saúde, o médico na policlínica nem me examinou. E só disse assim, reprovada. E eu cheguei em casa e eu fui reprovada, mas ele não me examinou. Meu pai aí se fardou, foi lá para saber, para me levar médico, para tratamento. Ele disse, não, foi um pedido do gabinete do general Mendes de Moraes. Era o meu tio que era chefe de gabinete. E a mamãe se agarrou com ele. Era o general José Portocarreiro. Voltinhas de Dona Diná, né? Voltinhas. É uma foto em grupo, cujo enquadramento é central e simétrico e de composição horizontal, registrada após a missa da bênção dos braçais das enfermeiras na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Ela antecede a partida para a Segunda Guerra Mundial. Figuram na foto 43 pessoas, sendo 42 enfermeiras e no centro da foto um militar do sexo masculino, demarcando a importância da presença masculina naquele grupamento feminino que invadiu, por imposição estrangeira, o mundo militar brasileiro exclusivamente masculino. A foto registra o cumprimento do general Mark Clark à enfermeira brasileira Virgínia Portocarreiro. Ele comandou o 5º Exército Norte-Americano, que incorporou a FEB. Esta foto tem significado de poder e prestígio, já que coube às enfermeiras um lugar de destaque, ladeando as personalidades mais importantes e detentoras do mais alto posto militar do momento histórico vivido.
Foram as primeiras chegadas lá, Virgininha, Carmen Bebiano, e elas eram 5, as primeiras que chegaram lá. E foram chamadas ao palanque quando a tropa desfilou perante McClark, que está aqui. Tem mais, tem o Marechal Mascarenhas e McClark. Trabalhávamos então nas barracas, as enfermarias eram barracas pré-fabricadas, mas com relativo conforto. Nós tínhamos estufas na época do frio ali, para aquecer, porque o frio lá não era brincadeira. E esse mundo de neve aqui que era um tormento. É difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com o cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco. Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Este cotidiano das enfermeiras pode ser visualizado mentalmente ao se imaginar um ser humano vivendo em um país de clima tropical, empreendendo mudança brusca de vida, indo trabalhar em equipe multiprofissional estrangeira, no espaço físico da Itália, em um conflito mundial, submetido a um clima adverso, suportando a neve, chuva, degelo, sem vestimenta adequada. Locomovi por 11 hospitais, né? Porque quando avançava a tropa, nós avançávamos também. É uma foto de grupo. Estão presentes 5 profissionais de saúde com fisionomias preocupadas e tensas. Na foto, observa-se a parceria entre a equipe de saúde, objetivando a vida do paciente. O trabalho era muito maior, principalmente o trabalho moral. Porque o homem, quando chegava no nosso hospital, ele já sabia que eu estava cego. Ele já sabia que eu estava sem um braço, que eu estou sem uma mão, sem uma perna. Às vezes tinha uns que você não podia nem dar um garfo para ele comer, porque ele queria se ferir, furar a veia com aquilo. Então você tinha que botar comida na boca daquele homem. Tudo isso foi trabalho de guerra. E foi um trabalho muito difícil. Os médicos e enfermeiras dos hospitais de campanha eram pessoas as mais dedicadas que podiam existir. Nas falas, observa-se o trabalho de enfermagem desenvolvido, onde as enfermeiras submetiam-se às atividades estressantes, correndo risco de adoecimento. Valadares informa que das 67 enfermeiras que estiveram no teatro de operações, 14% adoeceram e foram evacuadas para o Brasil ou para os Estados Unidos da América. O texto fotográfico tem como cenário o interior de uma aeronave. Estão presentes 10 pessoas. A figura central é a enfermeira do Serviço de Saúde do Transporte Aéreo, Lenalda, segurando o braço de um doente. O de voo, para trabalhar, era esse uniforme aqui. Sabe, tinha doente desde baixo até 18 andares, 18 padiolas, 20. Dessa forma,
inseriu-se o Grupamento Feminino de Enfermagem do Exército Brasileiro nesta força, seguindo para o front italiano. Embora as enfermeiras tivessem sido inseridas no quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército, como enfermeiras de terceira classe do Círculo de Oficiais Subalternos, esta situação foi alterada em consequência da desigualdade de posição hierárquica junto às enfermeiras norte-americanas, o que propiciou serem arvoradas tenentes enfermeiras no teatro de operações pelo então comandante da Força Expedicionária Brasileira, o general Mascarenhas de Moraes. Foram utilizadas no estudo imagens fotográficas articuladas aos depoimentos orais com grande potencial de permanência e comunicação social. O arquivo iconográfico disponível pelo Exército Brasileiro nos possibilita enxergar o conflito. Graças a ele, a sociedade pôde ter acesso a imagens que nos mostram não somente o heroísmo descrito pelos vencedores, mas também as dificuldades enfrentadas, a precariedade dos acampamentos e enfermarias, os jovens mutilados e mortos. As enfermeiras incorporadas à FEB adquiriram o hábitus militar num processo de inculcação obtido mediante exaustivo investimento nos aspectos inerentes ao preparo teórico e físico. Para os ex-combatentes, o Grupamento Feminino de Enfermagem e os pesquisadores da Segunda Guerra Mundial, a cobra permanecerá sempre fumando. Naquele momento fizeram esta prece, lutando contra a opressão e dominação, registramos nosso respeito, admiração e reconhecimento. Imagens no caos. Apresentamos imagens que constroem a narrativa imagética da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Nelas, cenas do teatro de operações são estampadas, revelando militares e civis com ferimentos causados por agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. As imagens retratam surpresa, dor, barbárie e morte, contrapondo-se a compaixão, humanização e solidariedade entre grupos opostos. Atacar e defender foram, a princípio, dois verbos conjugados. Articulados, marcaram a sutileza do cuidado para a construção da história. No presente, seus efeitos são lembrados como lições aprendidas do passado. Ano de 2020 até hoje. A pandemia da Covid-19. O teatro de operações desta guerra é o mundo. Nas imagens estão estampadas o trabalho cotidiano dos profissionais, militares e civis. As imagens também mostram o trabalho árduo, excessivo e desgastante física e emocionalmente da guerra atual, incluindo surpresa, dor, barbárie e morte, contrapondo-se a compaixão, humanização e solidariedade entre as equipes. 2020 foi considerado o Ano Internacional da Enfermagem, com o Conselho Internacional de Enfermeiros e a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançando o movimento Nursing Now, para comemorar os 200 anos de nascimento de Florence Nightingale, patrona da enfermagem moderna. O Nursing Now 2020 deveria ser comemorado de forma festiva para mostrar a importância da enfermagem no aperfeiçoamento mundial dos serviços de saúde, com os países integrantes da Organização das Nações Unidas, ONU, valorizando esses profissionais em virtude de seu papel-chave para que se possa atingir as metas de saúde regionais, nacionais e internacionais. Entretanto, em 2020, a categoria não pôde festejar como planejado, pois a pandemia Covid-19 deu a essa força profissional um trabalho de guerra árduo, excessivo e desgastante, física e emocionalmente. Dessa forma inesperada, recebemos visibilidade e luz para nosso trabalho, que é essencial para a humanidade e que precisa ser devidamente valorizado. Considerando a divulgação praticamente diária das descobertas, atualizações sobre a estrutura desse vírus,
dos mecanismos de transmissibilidade, da fisiopatologia, dos tratamentos e das medidas de prevenção, de proteção e de controle, essa pandemia está nos ensinando a ir além. A enfermagem e as demais equipes que atuam no segmento da saúde estão sendo desafiadas a flexibilizar, a se adaptar às mudanças, a trabalhar em equipe em uma perspectiva de estreita colaboração e não de competição para envidar esforços para vencer este momento de crise global inimaginável para os profissionais desse século. É de suma importância que, em prol da promoção da saúde e prevenção de risco da Covid-19, unindo o binômio ciência e educação, a enfermagem possa encontrar um norte correto de fazer técnico e de reconhecimento público mundial. Para Drauzio Varela, o padrão de atendimento de um hospital ou serviço é estabelecido pelo corpo de enfermagem. Diante da pandemia Covid-19, com o melhor tratamento ainda sendo interrogado, drogas são prescritas pelos médicos para aliviar sintomas e os cuidados respiratórios dependendo de fisioterapeutas. Amparar doentes enfraquecidos, pegar veias invisíveis para administrar medicamentos, trocar pijamas e lençóis das camas, recolher seus dejetos, dar banhos e tranquilizá-los no momento de medo e fragilidade, na solidão das madrugadas, cabe ao serviço de enfermagem que veio cuidando dos doentes e se infectando. Parafraseando o Dr. Henrique Bessa, médico centenário, veterano da Segunda Guerra Mundial, reitero que os profissionais de saúde devem sempre pautar suas ações na ciência, ter paciência e usar a consciência no trabalho com seus pacientes. E, no instante, o planeta, ao convocar o ser humano a ser humano, mostra ao mundo a força de trabalho da categoria enfermagem. Aqui no Brasil, somos todos SUS.